A primeira transmissão ao vivo do YouTube, da Oficina da Palavra, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre temas relacionados à fé cristã, à Bíblia, à teologia, à devoção, sempre com assuntos que geram polêmica para rolar um barraco, porque se não tiver barraco não tem graça, né? A gente tem que ter um barraco, tem umas brigas, confusões assim. Eu estou aqui comigo com o professor Luiz Pires de Carvalho, professor de teologia, professor atualmente do Betel brasileiro, não é isso? Você está dando aula em outro seminário ou só Betel? CETAP. Dando aula no CETAP, no Seminário Teológico Água da Vida. Muito bom, Luiz, obrigado por ter aceitado mais uma vez. Isso, é um prazer estar com você. Você é o único louco que aceita as minhas... Seus convites? Nada, eu vejo aí um monte de louco, de bons loucos aí aceitando seus convites. Ontem a gente fez uma live com o Eduardo Pedreira Badu. Aí, ó. Rapaz, você assistiu? Não assisti. Eu recebi o link, mas eu estava dando aula. Muito legal, principalmente no finalzinho. Assiste. Vou assistir. Eu geralmente e a gente tem live amanhã com o Jeremias do Couto, né, que foi durante muito tempo gerente da CPAD, né, um cara brilhante, assim, uma cabeça muito boa, mostrando que a Oficina da Palavra é um espaço democrático, né? A gente ouviu aqui batista, presbiteriano, metodista, assembleano, anglicano, né? Fiz uma com o Marco Cico, né? Do Evangelho Negociável, inclusive segunda-feira tem outra do Evangelho Negociável com ele. Luterano, né? O Martin Weingarten, né? Fizemos com o diretor da FABAPA, diretor da Batista do Sul, congregacional. Valdemar Crocker, você já fez? Valdemar Crocker não consegui ainda porque ele está com a dificuldade lá com a família, Covid, né? Muitos idosos, ele está cuidando da família. Era uma vertente menonita, né? Ele já esteve junto com os menonitas. Já, ele era da igreja menonita, né? Exato. Falei com ele ontem. Ele falou, pô, eu ainda não consegui, mas a gente vai conseguir. Né? Mas fizemos já um monte de live com diferentes cabeças, né? E amanhã vamos fazer com o assembleano para a gente conversar sobre temas do momento, temas bons pra caramba. Dessas lives todas, qual que você gostou mais? É difícil dizer. Todos as pessoas que você convida são pessoas assim de um peso muito grande e que cada uma delas fala sobre um tema, um assunto, então eu sempre fico muito feliz de ouvir, todas elas. Vamos ver comigo, né? Tomara que comigo seja bom também. Não, aqui é diferente, né? Aqui é diferente, aqui é um bate-papo. Aqui é um bate-papo mais informal. Mais informal. Pois é, em 2 ou 3 lives, uma com o Jonas Madureira, tá tudo aqui no canal, quem assistir, todas essas lives estão aqui no canal do YouTube. Uma com o Jonas Madureira, uma com o Martin Weingarten, né? Falando sobre isso. Eu gostei muito do Weingarten. Isso. Uma com o Valtair Miranda, que é o coordenador do Batista do Sul. Nessas 3 lives a gente falou sobre o sacerdócio universal dos crentes. Porque as comunidades de fé, num primeiro momento, não souberam lidar com a pandemia, com o suporte e tudo. Agora o pessoal está meio que se adaptando, né, a esse momento diferente. Mas começou a ter discussão se podia celebrar ceia, se podia batizar. Teve uma igreja que fez batismo online, né? Na live do Jonas Madureira, a gente conversou sobre esse assunto e ele deu uma opinião dizendo que para ele isso não faz muito sentido. Acho que o Weber Campos Júnior falou a mesma coisa. O Weber, sim, também foi uma boa. Né? Que o legal é você fazer com a comunidade, com os irmãos, né? Então não faz muito sentido você celebrar essas coisas em casa. Na live do Martin Weingarten, ele falou pra caramba do sacerdócio universal dos crentes, que é um valor da reforma protestante, que todo mundo deveria fazer em casa mesmo, tal. Ele até fala na live, eu queria que meu pastor só falasse uma vez por semana, deixa o resto com a turma, né? Parecido até com a live do Ziel Machado, onde ele falou também sobre isso, sobre você incentivar as pessoas da comunidade, né, a participar. E na live do Valtair Miranda, foi muito bacana, porque ele dá uma introdução histórica assim, sobre pandemias, sobre a ciência, muito legal. Ele é espetacular, né? Dá uma aula, cara, de história, e no final ele fala que ele, na opinião dele, vai ter uma mudança radical e que esse momento online veio para ficar e que muitas pessoas vão passar a frequentar a igreja assim. Acredito. De casa. Acredito. De casa.
Acredito. E o cara vai descobrir, ele falou assim, pô, imagina um monte de gente que mora longe, né, difícil acesso, você para ir para a igreja 1 hora de deslocamento para ir, 1 hora para voltar, frio, chovendo de noite, e agora com essa questão online está solucionado o problema. Posso abrir um parênteses? Pode abrir quantos parênteses você quiser. É interessante porque a gente sempre teve o cuidado, no período anterior, né, de orientar pessoas que vinham para o Evangelho por meio da nossa vida, ou por meio da nossa igreja, ou por meio de pessoas da nossa comunidade, ao voltarem para o local da sua residência, procurarem uma igreja que fosse bíblica e tal. Perto de casa. Perto de casa. Mas agora, a gente está vendo que a questão da tecnologia tem mitigado essa questão da distância. Então, a gente tem tido experiência de pessoas que moram relativamente longe, mas que se identificam com a nossa comunidade de fé, com a nossa igreja, com os irmãos da nossa igreja, que mantém um vínculo virtual tão bom quanto fosse presencial, físico, e que essas pessoas se deslocam uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e alguns pensam em se deslocar uma vez por mês para participar do culto, sobretudo o culto de ceia, de comunhão. Conosco, por exemplo, a gente fica aqui em Itaipu, em Niterói, e a gente tem hoje um casal, uma família ali do sul de Minas, como é que é o nome daquele lugar ali, que você vai para o Petrópolis, Itaipava, Juiz de Fora. Juiz de Fora, uma família de Juiz de Fora, frequentando um pequeno grupo virtual da nossa igreja, vinculado a nós e com o desejo de, pós-pandemia, passar a vir pelo menos um culto por mês, porque os nossos cultos são somente aos domingos, e eles podem participar hoje do pequeno grupo e eles podem participar do estudo bíblico de forma remota, de forma virtual. Olha só. Então hoje a pessoa diz assim, não, eu prefiro ficar com essa comunidade de fé onde eu estou interagindo. A gente mesmo tem tido oportunidade, eu tenho tido oportunidade de fazer aconselhamento virtual. A gente fica aqui no Vale Feliz, no Engenho do Mato. Você imagina eu marcar aqui, e já marquei várias vezes. Localiza a turma aí, onde é que Exato. fica Niterói? Niterói fica, é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, fica próximo da cidade do Rio, e nós estamos na região chamada região oceânica de Niterói, que é composta dos bairros litorâneos, né, que tem praia. E nós estamos no fim da linha, que é um bairro chamado Engenho do Mato, é quase no final de tudo, e dentro do Engenho do Mato a gente tem um lugar ainda chamado Vale Feliz, que é um lugar maravilhoso que a gente está aqui, né, que ainda é um pouco mais afastado. Para a pessoa estar aqui presencialmente, a gente não exige isso mais de uma vez por semana, nos nossos cultos de domingo pela manhã. E agora a gente tem a oportunidade de ter pessoas, por exemplo, quando eu cheguei a fazer aconselhamentos aqui à noite, pessoas que chegavam 10 horas da noite. Uma coisa é você estar no centro de Niterói, uma igreja que é caminho para todo mundo. Outra coisa é a pessoa chegar aqui no final da linha às 10 horas da noite, sair daqui 11, 11h30, meia-noite de um aconselhamento bíblico, e às vezes de carro, às vezes não. Agora, semana passada, eu atendi uma pessoa, marcamos um atendimento às 10 horas da noite, era o horário que ela chegava do trabalho, tomava um banho, comia alguma coisa e tal, e fomos até a meia-noite. Foram 2 horas a gente conversando, eu em casa no meu escritório, ela em casa também, de maneira muito próxima fizemos isso, e o resultado foi tão bom quanto ou melhor, porque não teve a preocupação do deslocamento, a preocupação do horário. Nós já estávamos em casa terminando ali, ela foi trabalhar no outro dia, eu estava já na minha casa também. Então eu acredito, Leclerc, que essa perspectiva, como disse o reverendo Valtair Miranda, que foi meu professor também de seminário, na época do seminário. Ele deu aula para você na escola de pastores? Ele deu aula na escola de pastores. Valtair Miranda deu aula de vocação e espiritualidade, Valtair Miranda deu aula de grego, foi meu professor de grego e foi professor de exegese do Novo Testamento junto com o reverendo Evaldo Beranger.
Evaldo. Os dois foram professores de exegese e teologia bíblica do Novo Testamento. Legal. E Rafael Ribeiro, teologia bíblica e exegese do Antigo Testamento. Bacana. Então é isso, eu concordo com ele. Eu acho que a igreja ela vai ser, e eu acho que isso é uma coisa importante nesse tempo, né? Ainda só para fechar o parêntese. Manter o que se tem e incorporar o que se ganhou. O que se tem sempre foi o presencial físico, né? E o que a gente ganhou hoje? A gente ganhou hoje o presencial virtual. Isso que o Valtair fala, do presencial virtual, que gerou até polêmica, né? Assim, pô, mas não tem presencial virtual. Eu acho que é importante a gente falar nessa live que a gente está fazendo, que o sacerdócio universal dos crentes que a gente está apregoando agora é diferente, né? Apesar de ter a mesma aplicação, mas é uma circunstância diferente do que tem na reforma, né? Na reforma protestante você tem um quadro de domínio total, de centralidade total na Igreja Católica, Cristã Católica Romana, onde você divide o clero da plebe, lá as pessoas, então só quem pode ler a Bíblia, celebrar o culto, né, falar de Deus é o clero, né, o padre, o sacerdote, e o povo não podia. Né? A salvação, você conquistava ela pertencendo à igreja. Mediada pela igreja, mediada né? pela igreja, né? Então, para ser salvo, você tinha que fazer parte da igreja completamente. O poder era do clero, então a palavra final, a palavra sagrada canônica é dos padres, e a plebe não tem opção nenhuma. Então a reforma vem com essa ruptura, propondo essas três mudanças. Exatamente. Né? Salvação pela fé, e pela fé somente, então quem crê está salvo independentemente da igreja. A centralidade não é mais canônica, não é mais da igreja, mas é da Bíblia. Então, Escritura. Né, livre acesso às escrituras, né, livre exame, não livre interpretação, mas livre exame. Exato. E o sacerdócio universal do crente, no sentido de estimular as pessoas a orarem em casa, né, a ler a Bíblia em casa e falarem com Deus sem a mediação da religião ou das lideranças cristãs. Hoje a gente tem um outro quadro, né? Hoje a gente está falando de um modelo religioso performático, né? Que é o que você falou. O cara só está em comunhão, quantas vezes a gente ouviu isso, né? O cara só está em comunhão se ele estiver indo à igreja. Ele não está indo à igreja, ele perdeu a comunhão com o corpo, né? Outro dia eu estava até vendo um vídeo, o cara falando que, evangélico, falando que você só está em aliança com Cristo se tiver em aliança com uma igreja local. Um discurso medieval revestido de palavras e aspectos contemporâneos. Mas o cara está falando isso, que se você não tiver membro de uma igreja, você não está em aliança com Cristo, porque você tem que estar ali. Aí vem aquelas coisas do guarda-chuva espiritual, debaixo de uma liderança, não sei o que lá. Então agora a gente tem uma percepção de sacerdócio que é diferente. Né? Será que a gente vai chegar num ponto em que o camarada vai se descobrir não dependente de uma igreja local? Como é que a gente vai fazer esse ajuste, Luiz? Como é que você vê esse novo momento aí da comunhão não física, virtual? Eu acho que a primeira coisa que eu destacaria seria essa distinção. Na minha opinião, deve haver uma distinção entre termos de presencial com a conotação apenas de ser físico. Legal. Porque eu tenho falado isso com as pessoas. Pode ser presencial virtual, não no sentido da pessoa estar fisicamente no local, mas no sentido da pessoa estar presente, ainda que de forma virtual, ainda que num campo virtual, por exemplo. É muito diferente, por exemplo, você ter uma aula, como algumas pessoas pensam, né? Vou fazer um curso EAD. Aí ele vai pegar toda uma plataforma onde já tem as aulas ali que foram gravadas, os professores já botaram todo o conteúdo, etc. E você vai interagir
posteriormente por meio de chat, de fórum, etc. e tal. É completamente diferente quando você abre uma sala de aula virtual e as pessoas estão ali naquele momento, perguntando, falando, interagindo, trocando com o professor, coisa que no ambiente onde foi gravado já não tem mais condição de ser feito. Então, eu acho que isso é diferente, é a minha opinião. Eu acho que isso é diferente. É uma presença ainda que virtual. Nesse sentido, é que eu penso que é válido para muita gente, e a gente, por exemplo, tem realizado isso. A gente tem realizado esses cultos virtuais, porque o culto que a gente chama de virtual não é nada mais, nada menos do que câmeras ligadas e interligadas, compartilhando pessoas em lugares diferentes, mas com o mesmo propósito, no mesmo momento. É diferente, eu penso, de gravar um culto ou gravar uma pregação e depois enviar. E o camarada assistir, o irmãozinho lá, passivamente deitado na cama, depois do Fantástico, quando não tem mais nada para fazer para ver se vai dar sono nele. Né? Então, eu acho que isso é completamente diferente. Tem um aluno meu que uma vez falou para mim que, professor, eu comecei a estudar a Bíblia e Deus me curou da insônia. Pois é, ele lia toda vez antes de dormir, né? É ótimo isso. Isso é terrível. Quando a gente ouve isso, parece até piedoso, mas é triste. Então, eu acho que essa diferenciação, ela existirá. Bom, isso é um ponto. Com relação, então, às pessoas estarem vinculadas a uma igreja local, isso vai se tornar, na minha opinião, algo mais viável nessa perspectiva. Porque eu acho, Leclerc, o seguinte, acho que tem extremos dos dois lados. Né? A gente tem extremos dos dois lados. A gente tem extremos no meio evangélico de pessoas que propõem que a igreja é quase uma igreja católica romana, né? O pastor, o apóstolo, o líder, o bispo, quem quer que seja, ele que define, ele é o Papa, porque na verdade a infalibilidade papal que tanto se critica se torna real na infalibilidade da palavra de muitos apóstolos, isso é um assunto até bom para a gente tratar num outro momento, né? Como a nossa cultura evangélica ela replica essa cultura católica romana medieval. Mas é a cosmovisão, né? A pessoa tem até a experiência cristã do novo nascimento, mas a cosmovisão não é transformada. Impressionante. Né? Então eu acho que tem esse lado, esse polo, né, que apresenta a igreja evangélica quase como a proposta católica. E o outro lado, o cuidado que a gente precisa ter também é de não descambar naquele tipo de pensamento onde vai nos levar para a maior população evangélica do Brasil, que é a igreja dos desigrejados, a igreja das pessoas que estão completamente desvinculadas e, como disse com muita propriedade um amigo nosso, pastor amigo nosso, num post dele na internet, o crente é sempre um tijolo do prédio, nunca o prédio todo. Né? Então, dizer esse discurso, eu sou a igreja, ele é verdadeiro quando eu sou a igreja com você. Até a página 2, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque eu acho que o vínculo precisará existir e continuará existindo. Mas ele também pode se tornar virtual. Presencialmente virtual. Então a gente vai ter que reaprender a fazer o processo, né? Porque pode ser que muitas igrejas locais nesse momento sofram um baque e percam, né, bastante membros, né? Porque se todo mundo virtualmente começar a buscar comunidade onde ele possa participar ativamente, aprender a Bíblia de forma correta. É possível que ele descubra a capacidade, a liberdade hoje de ser membro de uma igreja muito mais bíblica, estando fisicamente longe dela, mas participando e se envolvendo com os trabalhos dela, até que ele possa participar de uma forma mínima possível que seja razoável. Ofertando, por exemplo.
não só ofertando com o seu próprio trabalho, com a sua própria presença, ainda que seja uma vez por mês. Suponhamos que, por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás um irmão que nosso aqui trabalhava na Petrobras, foi trabalhar na China, tá? Construindo plataforma. Lá vem a China. Lá vem a China. Não tinha igreja. Exatamente. A família dele ficou aqui. Exatamente. Eles tinham recurso, então transmitiam o culto daqui direto, ficava ligado direto. Isso era naquela época que se pagava ligação e tudo mais. Ficava aqui transmitindo direto para o cara lá na China, com um iPhonezinho, papapá, tudo beleza, e ele participando de forma virtual. Não é válido. Não é válido ele ficar isolado lá, sem acesso ao Evangelho, sem as pessoas estarem vendo, falando com ele, orando por ele, pedindo as orações também dele, e interagindo, ainda que fosse virtualmente. Ele estava lá naquele momento que ele tinha tirado especificamente a diferença de fuso, fazia com que o horário do nosso culto aqui fosse terrível para ele lá, mas ele estava lá firme e forte. De madrugada, né? Madrugada, ele estava lá com a gente 10 horas da manhã aqui. Com relação a fuso, todo mundo se adapta, né? Já tivemos Olimpíada de madrugada. Mas é mais fácil o indivíduo assistir jogo de futebol de madrugada do que ele acordar para participar do Eu me lembro de ter ido pro Habib's. eu e mais 2 amigos fomos pro Habib's ver Brasil e Inglaterra na Copa do Japão, que teve na Coreia, 3 horas da manhã. Nós 3, os funcionários do Habib assistindo. Então, o pessoal dá um jeito, né? Agora, eu acho, por exemplo, que como tudo está no início, né, precisa se criar uma cultura de seriedade com isso. Ou seja, as pessoas vão ter que criar uma certa disciplina. Eu tenho falado isso com a igreja, hoje mesmo vou mandar mais um videozinho pequeno sobre o nosso culto de domingo, relembrando os irmãos que aquele deve ser um horário destinado ao culto, para que isso não aconteça enquanto o cara está fazendo churrasco e o celular ligado ali. Trabalhando a mente das pessoas, preparando para esse momento. Para esse momento, porque... Então, mas isso tem a ver com a nossa cultura, né? Se você pega os caras... Eu estava vendo uma live com o Zico, que essa semana fez 70 anos no Maracanã. Uhum. Então, eles entrevistaram o Zico está morando no Japão. Então ele estava explicando, aqui no Japão o enfrentamento da pandemia é mais simples porque a gente tem uma cultura, né? Já é comum as pessoas usarem máscara, já é comum as pessoas usarem, limparem as mãos com álcool, já é comum o cara deixar o sapato do lado de fora. Uhum. Então a gente já tem esse jeito de viver cultural. Né? Uhum. Então ele falou, então agora a gente aqui se adapta melhor. Você falou da concentração. Os caras não conseguem se concentrar nem dentro da igreja. Uhum. Nem de fato dentro da igreja. Né? É barulho, é mexida, é movimento. Você pode ver que na hora da pregação, na hora da palavra, quantas pessoas se levantam. A gente brinca até com isso, né? Nunca se viu tanta sede quanto no horário do culto. Quando eu era garoto na igreja onde eu frequentava, adolescente, né, 12, a igreja era grande, o templo ficava no alto, embaixo ficavam as salas padrão, né? Uhum. E tinha uma varanda do lado de fora e tinha cantina. Cara, tinha uma multidão do lado de fora, todo domingo. Uhum. Então tinha a turma que ficava em cima, assistindo, e tinha um grupo que ia para a igreja, mas ficava ali do lado de fora. Então a gente tem uma cultura de dispersão. Uhum. Você acha que a gente consegue avançar para esse momento de concentração? Olha, eu acho que... Eu sempre penso assim, quem se esforça para fazer aqui, se esforçará para fazer lá. Quem não se esforça para fazer aqui, provavelmente não se esforçará para fazer lá. Mas isso também não me exime da responsabilidade de ter de alertar, de educar e fazer aquele trabalho todo de um pai que tenta falar o tempo inteiro com os filhos acerca daquilo que precisa ser realizado. Muito embora a gente não vá estar na casa das pessoas para fiscalizar. Agora, uma outra coisa é que o que precisa ficar claro, na minha opinião, é que passado esse período de pandemia, ou pelo menos esse período mais grave, quando as
possibilidades de presença física forem restabelecidas, só faça uso dessa alternativa a pessoa que de fato tiver uma boa justificativa. Isso será feito assim por todos? Não. Infelizmente vai ter gente acomodada que vai se utilizar desse expediente. Não vai ter jeito, né? Mas eu acho que isso precisa ficar claro. A gente precisa dizer para os irmãos o seguinte: olha, se você pode, venha. Estar aqui é melhor do que estar apenas virtualmente. Agora, virtualmente é uma possibilidade boa para quem? Para uma série de questões, para uma série de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estou pensando nisso agora, nesse momento, tá? Me corrija se eu estiver errado. Os presbiterianos, os reformados, vão dizer que você já tem o próprio batismo por aspersão dentro do Novo Testamento, nas possibilidades lá em Atos 16, com o carcereiro, onde o cara foi batizado à noite, lá com Filipe, naquele córregozinho, como que ele teria batizado o eunuco da rainha Candace naquele lugar, e por aí vai. Sem falar dos milhares e milhares lá com Pedro, né? Com Pedro, né? Pregações. Como é Imagina que ia fazer? Que ele mergulhou todo mundo. Imagina. Mas não é o assunto da live, vamos fazer uma outra live e vou fazer. Mas você tem o batismo clínico, que foi estabelecido posteriormente, porque ele foi uma alternativa. O batismo clínico, que deu origem também à questão do batismo, que deu força ao batismo por aspersão, foi o batismo de pessoas enfermas no leito. Molha a toalha, né? E você batizava as pessoas ali. Que vem a discussão do rito, né? O sentido do rito, a experiência. Que é isso que ele confunde, acho que negro, branco, né? Agora não pode também. Então, essa coisa da sacralização do rito. Como se o nosso culto só começasse quando o pastor, que você falou, o bispo, apóstolo, dá o start, né? Senhor, a tua presença. Aí começou. Aí quando eu era garoto também da igreja, eu me lembro que tinha aquela coisa da bênção apostólica. Não saia antes da bênção apostólica. Pessoas foram atropeladas. Nós nunca vimos ninguém ser atropelado. Mas se falar, pessoas foram atropeladas na porta da igreja, morreram. Quer dizer, o cara ficava com medo de ir embora porque não estava liberado. Isso é idade média. Mas tem 30 anos. Não, eu sei, mas isso é medievalidade, né? Você sabe dessas histórias. Eu né? sei, eu não tinha ainda entrado na fé. Mas cansei de ouvir isso. Teve uma época que meu pai gostava de ir assistir um culto São Cristóvão. Porque a Assembleia de Deus de São Cristóvão é uma Assembleia de Deus de origem missionária e tal, então, uma Assembleia de Deus histórica, né? Então teve uma época que a gente ia toda semana, de 15 em 15 dias, assistir um culto, que estava tendo uns eventos lá, era quando tinha os congressos, né? Eu me lembro de um pregador, nunca mais esqueci, cara, que ele falava da maldição do relógio. Que na hora da pregação a gente tem que quebrar a maldição do relógio, porque ele falava assim até 11, meia-noite, mas você imagina, há 30 anos atrás você pegar um ônibus São Cristóvão, Alcântara, meia-noite. Agora, 30 anos atrás, o pessoal ainda tinha disposição a fazer isso, né? Hoje em dia não rola mais. Isso é verdade. Ainda se tinha essa disposição, ainda se tinha a reverência e dizer assim, eu não vou sair mesmo. Hoje em dia não, também já se perdeu Será que perdeu mesmo? Eu acho que sim, eu conheço história, é um pouco mais recente, de 30 anos para cá, mas do pastor ter demorado tanto na pregação do culto de virada de ano, que os irmãos que eram da igreja dele foram pegando as coisas que levaram para si e foram embora para casa. Deixaram ele sozinho lá. Eu me lembro de um caso também, a gente está falando do sacerdócio universal e como as lideranças, elas detêm para si a autoridade espiritual de quando começa e de quando acaba, né? A gente está falando desse assunto. Eu me lembro também de uma igreja onde o pastor pedia para o coral cantar e nada do culto acabar 10 horas, 10 e meia, 11 da noite, teve uma que ele virou para o regente, canta mais uma vez, falou, não dá não, acabou. Isso é meu Deus. Muito tarde. Entendeu? O cara, ele traz para si essa autoridade, né? Sim. Quando na verdade essa autoridade não existe. Ele é só um servo, né? Os pastores e líderes são apenas servos.
que estão ali servindo ao Senhor, conduzindo a comunidade. Mas eles não são os seres angelicais. E, sobretudo, quando você pega Efésios capítulo 4, você vê que Deus deu esses ministérios a fim de que eles preparem, né? Eles estabeleçam o corpo para o seu próprio crescimento. Então, a função dos ministérios estabelecidos por Deus, depois vou abrir aqui o texto, para que os santos desempenhem o ministério, desempenhem a função de edificação do corpo. Bom, agora, como num passe de mágica, surgiu. Pum! Apareceu o livro em cima da mesa. Livrão, para quem não conhece, né, um dos melhores livros das edições de Vida Nova, que é a Teologia dos Reformadores. Inclusive, essa edição aqui, se eu não me engano, já é uma edição ampliada, que eles lançaram no 2017, os 500 anos da Reforma. Livraço, bom pra caralho. Já usei muito esse livro para dar aula. E já que o livro apareceu, como num passe de mágica, você explica para a turma que está assistindo a live o que na prática seria, né, de fato, o sacerdócio universal dos crentes. Como é que isso funciona? Nos últimos tempos, a gente tem visto uma retomada muito grande dos movimentos que incentivam os cristãos a serem parte ativa no funcionamento e no exercício do ministério. A gente viu isso com avivamentos e movimentos surgir da Argentina, né, de 1967, 68 para cá, influenciaram o Brasil também. Senhor, né? Exatamente. A Seara Latina, né? Chamada de Seara Latina, vários irmãos que foram influenciados por esse movimento que houve lá, também lá na América, enfim. E que hoje em dia tem reverberado mais nos movimentos dos pequenos grupos, onde muitas comunidades dão a oportunidade de os membros da igreja, uma vez treinados, poderem ministrar a palavra nos pequenos grupos, cuidar de alguma maneira de um pequeno rebanho. Muitas dessas denominações permitem o batismo ser realizado pelos membros líderes e membros do pequeno grupo. Muitos desses grupos permitem que as ceias sejam realizadas nesse ambiente de pequeno grupo, cultos domésticos, grupos familiares. O Weingartner falou um pouco sobre isso na perspectiva dele lá. E é interessante que eu estava me lembrando, por isso que surgiu esse livro aqui na nossa mesa. Ele apareceu assim como no passe de mágica. Não é uma live só intelectual, não. Também tem um negócio místico aqui. Tem um negócio místico. Mas eu estava me lembrando de uma passagem aqui, nesse aqui que é a revisão, revista e ampliada, a versão revisada e ampliada, na página 116, sobre o sacerdote de todos os crentes, falando sobre Martinho Lutero. Então aqui ele diz assim, Lutero rompeu decisivamente com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e laicato. Todo cristão é um sacerdote em virtude de seu batismo. Esse sacerdócio deriva diretamente de Cristo. Abre aspas, somos sacerdotes como ele é sacerdote, filhos como ele é filho, reis como ele é rei, fecha aspas. Mais ainda, cada membro da comunidade tem parte igual nesse sacerdócio. Isso significa que os ofícios sacerdotais, está aqui no livro do Timothy George, são prioridade comum de todos os cristãos, não a prerrogativa especial de uma casta seleta de homens santos. Lutero enumerou 7 direitos que pertencem a toda a igreja. Está aqui. Pregar a palavra de Deus, batizar, celebrar a Santa Comunhão, carregar as chaves, orar pelos outros e entregar-se, julgar a doutrina. Lutero baseou sua afirmação de que todos os cristãos são sacerdotes no mesmo grau em 2 textos do Novo Testamento. Vós sois um sacerdócio real, 1 de Pedro 2,9, e nos constituiu um reino, sacerdotes, Apocalipse 1,6.
Então, eu vejo isso, por exemplo, com espanto diante de algumas denominações ou algumas... Que se autodenominam reformadas, mas mão dos pressupostos da reforma. Né? Na prática, mantém-se todos os sacramentos e administração deles às mãos do ministério oficial. Então, teoricamente, né, o cara em casa lá, ele pode pregar, ele pode orar, né, ele pode ministrar a ceia. Ele pode compartilhar a ceia. Pode batizar o membro da família, o vizinho. Nada impede, biblicamente. Existem muitas comunidades hoje cristãs que trabalham, que agem e que têm como base do seu ministério, eu conheço muitas, dessa forma. E é interessante que há uma sinergia do corpo muito grande. As pessoas, e isso é importante, elas não se sentem membros no sentido, no pior sentido do termo, né? A pessoa hoje quando diz assim, eu me tornei membro de uma igreja, significa para muita gente que alguém militou até levá-la ao batismo. Uma vez tendo sido levada ao batismo, ela ganhou, ela foi apresentada à igreja local, à comunidade de fé, e ela ganhou o direito de sentar naquele banco ali, sendo um membro da igreja. Agora, aquele banco, aquela cadeira ali me pertence, eu sou parte disso, eu posso sentar ali e assistir o tempo inteiro. Enquanto essas comunidades que propõem que todo crente é de fato um sacerdote e pode exercer ministérios e pode exercer sacramentos e tudo mais, os irmãos não são membros sentantes de cadeira. Há uma sinergia da igreja muito grande. Os evangelismos são mais espontâneos. As conversões são... Essa coisa do ganhar alma para Jesus, primeiro que a gente não ganha alma, quem gosta de alma é vampiro, né? A gente só compartilha a fé. Mas essa coisa do trazer pessoas para a igreja, né, dos pequenos grupos se multiplicarem, né? Aquela coisa dos anos 90, multiplicação, não... durante um tempo, perdeu o foco transcendente da obra de Deus. Era para aumentar a membresia. E aí fica essa coisa do ser crente, é fazer parte de, é estar ali. A coisa do pertencimento, né? Se fala muito sobre isso também hoje, né? Sobre essa coisa do pertencimento. Mas pertencimento pode ser virtual. Eu posso me sentir parte... Né? Assim como você se sente amigo de alguém que você não vê há muitos anos. Não precisa estar convivendo, né? Você tem um amigo de muitos anos, de muitas décadas, que você não vê. Poxa, reencontrei fulano que eu não via há 20 anos. Existe a clareza da amizade, ainda que não haja convivência. Só que essa coisa do pertencimento eclesiástico ficou linkada ao estar ali. Tanto que a ceia, né, dentro dessa mesma perspectiva, virou quase que um encontro místico, né? É o culto que mais enche, é o culto que todo mundo vai, né? Porque se atribuiu a ela um sentido que está para além do memorial, né? O cara vai ali meio que se confessar, bem católico, né? Vai ali confessar os pecados e chora. Teve uma época que eu ouvia muita gente falar que na semana hoje em dia eu não ouço mais não, mas na véspera do culto de ceia, que havia uma espécie de preparação espiritual. A pessoa se purgava os seus pecados, ela tentava melhorar, se santificar. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E aí a pessoa, né, se preparava para o culto. Você vê que é tudo humanizado. Ela andava indignamente. Mérito humano. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, 3 semanas, ou seja, da ceia a 3 semanas, a pessoa vivia indignamente. E na última semana antes da ceia, ela começava a se santificar. É mais romano do que isso? Exatamente. Faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Exato. Mas essas comunidades têm grande ganho. Eu conheço, se não ganho em termos numéricos, também até acontece, mas tem um ganho na qualidade dos seus membros, porque todos eles são muito mais amadurecidos, eles estão envolvidos com a diaconia, e todos eles estão envolvidos com o serviço cristão. Tá, mas para a gente gerar um grupo de crentes assim, capazes de exercer o seu próprio sacerdócio,
compartilhar a fé e apoiar a família, a gente precisa rever o quê? O processo formativo das lideranças, Sim. o modelo das igrejas, a teologia que tem, ou explode tudo e faz tudo de novo. Não. Não, porque sempre tem espaço para todo modelo. Né? O que eu percebo é o seguinte, é que as comunidades elas mudam à medida em que elas entram numa crise. E essa crise é muito pessoal, né? Pessoal que eu digo assim, de comunidade para comunidade, é local. Ou seja, naquele momento, naquela comunidade, há uma determinada experiência de que aquilo que eles estão vivendo ou aquilo que eles estão recebendo de Deus não é mais comportado dentro daquela estrutura. Legal. Comumente se chama isso, né? É um avivamento, né? As pessoas, é o vinho novo dentro de odres velhos. Tudo clichê, né, cara? Tudo clichê. Porque, na verdade, os conceitos de avivamento... A gente nem tem avivamento na Bíblia. O que a gente tem é o que os americanos chamam de revival, né? É um reacender de uma chama que já existia. A chama já está lá, né? Quando você acha que não tem mais ninguém fiel... Deus fala assim, não se engane, sempre tem os joelhos que nunca se dobraram. Os heróis são sempre anônimos. Exatamente. Então a gente não tem essa coisa do avivamento, mas o que a gente tem é uma inquietação, é o que você está falando, alguma coisa muda e aí tem uma grande inquietação, o que você tem é um despertamento às vezes, que normalmente vem por causa da pregação da palavra, né? E aí você tem as mudanças locais que levam a mudança de comportamento. Exato. O ruim é quando a mudança é para pior, né? Aí é ruim. Quando se busca essa mudança como um meio para atingir um fim, aí acabou. Pois é. Quando isso não é algo proporcionado por Deus e pela experiência da comunidade local, mas quando isso é fruto, por exemplo, de um paradigma de sucesso que começa a ser criado, o seguinte, você quer que a sua igreja cresça? Tem que ser pequeno grupo, tem que ser célula. E aí o camarada, você... Chega no domingo lá, e aí de repente... e diz assim, olha, a igreja vai fazer isso... A partir de agora. Quantas quebraram? Quantas racharam? Quantas se fragmentaram em função disso? E quanta gente correu atrás de fazer... todo um treinamento, buscar e tal, apenas para trazer sucesso e não vitalidade à vida da igreja. E por causa disso, você vê que os caras não prepararam as pessoas para pensar sozinhas, para ler a Bíblia. Exato. Aí agora na pandemia, o isolamento social, ou quando viaja, como você deu o exemplo, em outro país, outra cidade, o cara não consegue exercer o sacerdócio dele sozinho. Agora é interessante, o Leclerc, pegando isso que você falou, porque me lembro de umas palavras do Franklin Ferreira, né, que ele dizia sempre essa questão da volta ao paradigma. Você tem uma igreja que dizem que já está institucionalizada, cristalizada, etc. Aquilo explode em algum momento, sai um movimento dali que experimenta uma renovação, não sei o que, mas que começa também a se cristalizar, cria novamente e cai lá na frente no mesmo paradigma, às vezes com uma roupagem um pouco diferente. Então você tem aí, por exemplo, igrejas que saíram do modelo tradicional, porque eram reformadas, ou eram igrejas tradicionais históricas, e que tinham toda aquela estrutura. Elas saíram, criaram comunidades assim, mais avivadas, todo mundo trabalhando, mas se tornaram comunidades que daqui a pouco botaram lá um apóstolo à frente e que o apóstolo tornou-se o imperador e enrijeceu de novo. Como dizem alguns amigos e irmãos de igrejas que são contrários a toda e qualquer denominação, né? Por isso. Deus faz tem tudo. Deus faz o mover vira movimento, o movimento vira monumento. Mas tem a Bíblia, né? Isso na verdade é só uma repetição da questão humana, né, cara? Isso da natureza humana. Isso não tem a ver com o tempo. Não, né? Nem tem a ver com Deus. Quer dizer, você tem lá a serpente de bronze e daqui a pouco a serpente de bronze é para poder o cara fazer uma reflexão sobre o próprio erro, né? Aponta para a cruz, aponta para Cristo, mas daqui a pouco o cara está adorando a serpente de bronze.
Tem o altar, né, onde aconteceu aquilo, daqui a pouco o cara está adorando o altar. Tem o tabernáculo, que é um símbolo, aponta para Deus, daqui a pouco o tabernáculo é sagrado. Um dos textos que eu mais gosto de muito, né, mas assim, se eu fosse fazer um top 10 aí de textos do Antigo Testamento, um dos meus favoritos é a batalha onde os filisteus levam a arca, bota Israel no bolso com arca e tudo, vai com arca, vai com tudo, e aí depois os caras botam a arca no templo de Dagon e daqui a pouco é como se Deus estivesse dizendo assim, olha só, ninguém manda em mim não, nem os filisteus, nem os israelitas, nem Dagon, eu sou livre. Então essa coisa da formatação... Deus não é propriedade de Israel também para seu bel prazer, né? Não é, cara. É a arca que Deus vai nos ajudar. Não é assim que funciona. Como se tivesse poder na arca, como Indiana Jones tentou nos ensinar. É como Atos 19, né? Os filhos do judeu exorcista, Seva, que vai expulsar, usar o nome de Jesus de forma como um amuleto mágico para expulsar o demônio e toma uma coça. O nome de Jesus é quem Paulo prega. Exatamente. Pois é, a gente está fazendo essa live, a gente volta aqui, né? Tira o seu celular para não cair. Volta aqui a indicar o livro, um livro que todos nós, você que está assistindo, deveria ler, né? A Teologia dos Reformadores. Nós, igrejas evangélicas contemporâneas, crentes evangélicos, somos frutos da Reforma Protestante. Exato. Né? Ainda que depois da Reforma tenha tido outros movimentos, né? Puritanos, pietistas e pentecostalismo, metodismo, não importa, mas a gente tem base reformada e só existe o protestantismo evangélico latino-americano por causa da reforma protestante. Exatamente. Então todos nós deveríamos ler e repensar a nossa maneira de ser, né? A autonomia do pensamento, o exercício da fé, né? O orar sozinho, adorar sozinho, participar da ceia. Essas coisas, né? Testemunhar da própria fé. Exatamente. Quantas igrejas investiram uma grana em modelos de evangelismo, né? Formas de fazer, quando a essência do evangelismo está na fé compartilhada. Exatamente. Né? Não está no modelo, né? Do palanque, do púlpito, disso, daquilo, no folheto. Quantos irmãos a gente já conheceu que ainda apostam nesse negócio? Porque você tem vergonha de entregar um folheto. Não, o folheto não resolve. O que resolve é você que está assistindo ter Cristo dentro de você, né? Ter tido uma experiência verdadeira. Sim. De novo nascimento, da qual você nunca se esquecerá. Né? Quem se encontrou com Cristo sabe o dia, a hora e tem uma história para contar. Tem um antes e um depois. Tem um antes e um depois. Pode ter sido no mundo, né? Pode ter sido dentro da igreja. Né? Samuel se encontrou com o Senhor dentro do tabernáculo. E a mulher samaritana encontrou com o Senhor na virada da maré, na encruzilhada da vida dela. Não faz diferença, mas todo mundo tem que se encontrar com o Senhor. É verdade. Como Jacó se encontra com o Senhor no Val de Jaboque lá e sai mancando, né? Tem uma experiência em que você sabe que a sua vida era uma antes e tornou-se outra depois. A partir daquele momento ali, a partir daquela experiência que você teve com Deus, a sua vida tomou um outro rumo e você consegue fazer uma distinção disso. Né? Eu era um antes e eu tive os olhos abertos e fui gerado de novo a partir de um outro momento. Eu acho, na minha modesta opinião, que não é nada só a minha opinião, eu acho que o grande problema do cristianismo latino-americano, brasileiro, está nisso aí. A gente tem igrejas cheias de pessoas religiosas, mas a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas que nasceram de novo. Então, para o que nasceu de novo é mais fácil o exercício do sacerdócio. O que não nasceu, ele tem uma dependência da estrutura religiosa muito grande. Sim, ele tem a dependência de um mediador, né? Ele precisa de um mediador. O mediador geralmente é o líder, e geralmente um líder mais carismático. Agora a pessoa, quando tem realmente o entendimento da sua experiência com Cristo, ela consegue. Que é um discurso pronto, né? Assim, a religião, ela tem um discurso de acusação e de culpa muito grande. Então você sempre se acha em falta. Sempre precisa de um avivamento. Né? Sempre precisa abandonar alguma coisa. Lembra dos retiros? Vamos buscar o avivamento. As vigílias, né? As consagrações. O que é isso? Parece que a gente está sempre apagado
Você que está assistindo essa live, você não pensa nisso não, parece que você está sempre apagado e precisa de alguém que acenda a sua chama. Mas o cara que nasceu de novo, ele não é como é que é? A noiva louca. A Nécia. Ele tem óleo na lâmpada, cara. Não é verdade? O óleo não é dele, né? O óleo não é dele. O óleo é de Deus, né? Parece que a gente está sempre naquela coisa da louca, né? Você é louca, você é nécia, você é perdido. Tem um pastor que eu vi um vídeo de uma mensagem que ele prega muitos anos atrás, e ele chamava isso, ele dizia que ele tratava isso como, chamava da cenoura filosofal da fé. Ele dizia que era aquela cenourinha que amarrava na frente do animal, né, que aquelas ilustrações que a gente viu, para o animal andar sempre tentando morder e chegar na cenoura, e quanto mais ele anda, mais a cenoura vai embora. E ele falava sobre isso, né? Você já percebeu como há movimentos e há lugares que as pessoas nunca estão curadas, elas nunca estão libertas, sempre tem sempre precisa algo mais, sempre precisa fazer alguma coisa depois, e é sempre mais uma coisa, é sempre mais um grau. Nunca resolve. Nunca resolve. Então você fez a libertação, diz, agora é a libertação daquilo, agora é a libertação daquilo outro, porque daquilo outro. É verdade, né? Uma coisa, é um saco sem fundo. Né? Até a cultura eu que vim, né, uma boa parte da minha vida no meio pentecostal, até a cultura do exercício da profecia, que pra gente que era pentecostal era normal, né? Mas toda profecia é uma pancada, nunca é legal, assim, amo vocês, meus filhos, que bom que vocês estão aqui. Nada, cara, é sempre um pecado escondido, um problema, uma treta. Arrependam-se, senão eu virei com vocês com um machado de Thor. Nunca tinha uma profecia da igreja de Filadélfia, né? Nada. Era só Laodiceia. Nem Filadélfia, nem Esmirna. Era só pancada. Era só Laodiceia e Éfeso. Você perdeu seu primeiro amor. Pérgamo. Trono de Satanás. Exatamente, cara. Você vê que existe uma necessidade quase que cultural de deixar o cara para baixo. Igual a ceia, né? Já que a gente está falando do sacerdócio. Pô, a ceia é o nosso momento de máxima esperança, né? Tá tudo ruim, você vai para a ceia e você lembra quem você é, que você se encontrou com Cristo, que Ele ressuscitou, você vai ressuscitar também, tem vida eterna. Em memória de mim, né? Em memória de mim, até que eu venha, então aquilo reacende, mas não, é culpa, peso, acusação, e o cara tem medo de comer aquele pão e dar uma engasgada ali. Morrer ali, né? Por isso muitos já dormem, outros. Mas, eu estava pensando aqui, assim, tem bastante tempo já que a gente tem irmãos que são próximos, né, que a gente trabalha com uma liderança, para que esses irmãos também dêem oportunidade e possam treinar os demais, né? Então aqui a gente, graças a Deus, a gente tem pequenos grupos que nesse momento, por exemplo, de pandemia, nos ajudam muito, porque a gente tem líderes capacitados, a gente tem pessoas que desenvolvem. Então aí você tem, aqui na igreja a gente tem 4, 5, 6 grupos aí com 25 pessoas, cada grupo aí com 2, 3 casais de liderança, irmãos, todos esses irmãos ativos, todos os demais irmãos também compreendendo o serviço, o servir. Treinamento, mudança de paradigma, tirar tudo das suas costas, mas também tirar toda a prerrogativa de autoridade só de você. É um reconhecimento espontâneo vindo dos líderes, da percepção da sua liderança e não da sua chefia. Você é alguém que conquista, além de ter sido alguém ordenado, colocado ali como pastor, mas que foi reconhecido como líder de fato para para esses irmãos, e eles vão desenvolvendo. Então, graças a Deus, a gente tem tido. Eu acho que a igreja precisa, se eu coloco isso em prática no modelo em que eu sou pastor, pastoreio, eu acredito nisso. Eu acredito que a igreja precisa trabalhar treinando seus membros.
para torná-los líderes, para torná-los capazes, pelo menos, de desenvolver o seu sacerdócio. Legal, bacana. Acho que é isso mesmo, acho que o caminho é esse aí. Acho que é isso. Beleza, Luiz? Beleza. Beleza? Pô, deu live aberta aí. Deu. Guarda a próxima, só assunto polêmico. Vamos falar de quê? Da pitonisa de Endor? Madame Jezabel estava aqui. Madame Jezabel, vamos falar das duas testemunhas do Apocalipse. Qual assunto? Não, obrigado. Então você continue acessando aí o canal, né? Tem muita coisa legal para você assistir. E não percam as próximas lives, né? Que estão marcadas aí. Amanhã, nessa sexta-feira, com Jeremias, semana que vem várias outras com o Evangelho Negociado a gente vai fazer. Vamos fazer uma com o Tiago do Direito Religioso sobre Deus na Constituição. Esse é um assunto muito legal. Enfim, obrigado, Luiz. Nada, é isso. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço também a sua visão aí, a sua paciência, participação. Legal. Obrigado. Valeu, obrigado.